No último domingo, dia 16, tivemos uma nova rodada de protestos em Hong Kong, que são a continuidade daqueles que aconteceram no último dia 12 de junho, e dão o tom da animosidade que acontece no território chinês e volta os olhos do mundo para o que está acontecendo na região. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E eu peço para você tomar um pouquinho de cuidado, prestar bastante atenção, porque é uma região um tanto quanto sui generis, especialmente no critério de governo. É isso que eu vou tentar explicar para desenhar para vocês o que está acontecendo lá. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é Hong Kong. Hong Kong, desde 1997, faz parte do território chinês, do território da China como um todo. Mas até então ela tinha sido um anexo do governo britânico. E a cultura daquele povo, a formação toda daquele povo, ela tem um norte britânico. O que acontece? A partir de 1997, ela passou a ser parte do território da China continental e, obviamente, tem um choque muito grande de cultura e de economia. Por quê? Principalmente no aspecto econômico, a China é uma ditadura comunista. E a gente tem que dizer que é uma ditadura comunista que cresceu, que tem uma expansão econômica, uma expansão industrial significativa. Enquanto Hong Kong, por força do acordo feito entre a China e os britânicos, é um território liberal. E aí existe um princípio que impera ali, ou seja, um território, dois governos. Hong Kong ela tem autonomia, exceto para questões de defesa e política exterior. No que é a questão de direitos individuais, liberdade, economia, política interna, Hong Kong é um país liberal e tem uma evolução industrial, uma evolução econômica muito grande, especialmente se considerado o seu território. Bom, sabendo de tudo isso, o que está acontecendo naquela região? Existe uma lei de deportação em trâmite em Hong Kong. Essa lei visa necessariamente deportar chineses para a China, para serem julgados e punidos pelos crimes que eventualmente tenham cometido na China. Porém, a China não é o que a gente possa chamar de democracia e você vai concordar comigo. Na China, os crimes são processados e julgados pelo executivo, ou seja, uma ordem vem e aplica, e as sentenças são consideravelmente severas. Um pouco diferente de Hong Kong, que existe um ambiente mais democrático e, se a gente pode assim dizer, mais brando. Se a gente para comparar com o que a gente tem no Brasil, há uma discrepância punitiva muito grande. Mas o que acontece? Os manifestantes de Hong Kong, eles acreditam que a lei de deportação que está para ser votada, ela vai ser utilizada pelo governo chinês, que não há que se negar, exerce pressão e influência sobre o governo de Hong Kong. O governo chinês, ele vai poder utilizar essa lei para deportar dissidentes. E Hong Kong acaba sendo uma ilha, um paraíso para dissidentes do governo comunista, porque pela rigorosidade de costumes, pela falta de liberdade individual aplicada no território chinês, as pessoas acabam se mandando, fugindo para Hong Kong para que ali eles tenham o gozo de liberdade num território onde tem uma certa proximidade cultural, ainda que mínima. Dentro desse todo, e buscando manter ali os líderes de manifestações, os dissidentes e a liberdade de Hong Kong, a população tem ido às ruas de forma massiva, extremamente orgânica e organizada para se manifestar contra a governadora líder de Hong Kong, Carrie Lam. O que não pode se negar é que a Carrie Lam ela vive uma situação muito peculiar. A primeira líder mulher de Hong Kong, ela sofre pressão dos dois lados. Como eu disse anteriormente, ela sofre pressão direta dos manifestantes, que estão nas ruas para que o parlamento ali não aprove a lei, que a lei seja suspensa. As manifestações tiveram resultado já na primeira rodada, no dia 12 de junho, e a lei está suspensa desde então, inclusive de tramitação. Por outro lado, o governo chinês, ele exerce a pressão sobre a Carrie para que ela coloque isso para tramitar e que a lei seja aprovada. E principalmente que passe a viger o mais rápido possível. E aí, nessa queda de braço como um todo, Carrie fica lá. Os manifestantes, por sua vez, eles não querem apenas barrar a lei, eles não são apenas contra a lei, eles querem inclusive a renúncia de Carrie Lam. Para eles, o que ela está fazendo no governo não é adequado, não se mantém o que eles entendem por correto, e essa aproximação ou uma possível curvatura dela ao governo chinês seria completamente inviável para o que eles entendem no universo de território. E é muito estranho a gente pensar nisso, porque a gente vê uma queda de braço entre o governo, que teria uma certa influência para o território, só que o território que é uma zona administrativa especial, vamos dizer assim. Então, que tem uma certa independência em razão daquele país, da China continental como um todo. E aí, dentro desse todo, é importante a gente fazer um paralelo numa questão muito peculiar que aconteceu, e eu vou passar o vídeo aqui para vocês, porque no meio das manifestações, uma ambulância teve que passar pelos manifestantes. E aí vocês vão ver no vídeo.
vocês puderam ver, os manifestantes eles abrem caminho e aplaudem a ambulância que passa tranquilamente. E como vocês sabem, são manifestantes que estão ali se insurgindo contra a líder do governo chinês. E por outro lado, a gente tem as manifestações que aconteceram no Brasil contra o governo, feita pela galera da esquerda, pela galera do PT, que tiveram por característica incendiar pneus, tentar forçar a greve através da impossibilidade de locomoção, parando o metrô, parando o ônibus, e que inclusive levaram a óbito uma senhora que estava indo trabalhar e infelizmente ela inalou a fumaça de pneus e por conta disso ela teve morte encefálica ontem à noite. Esse paralelo entre a discrepância cultural da sociedade de Hong Kong e dessa massa acéfala de esquerda no Brasil apenas dá nota da discrepância cultural. Enquanto a gente pôde ver em Hong Kong as pessoas se manifestando de forma ordeira e principalmente para barrar uma lei que garante inclusive a liberdade dessas pessoas e principalmente mantém a liberdade e autonomia dessas pessoas da China contra o governo chinês que tenta ali pela lei de deportação trazer pessoas de Hong Kong para que sejam julgadas e punidas por uma lei mais severa. Esse tipo de discrepância entre a luta e a organização são a nota de quão pífia e quão torpe é a esquerda brasileira. E aí a gente pode fazer um paralelo positivo, por sua vez, com as manifestações contra o governo do PT, das quais o MBL fez parte e liderou, onde jamais teve qualquer tipo de atrito, qualquer tipo de confusão. Muito diferente do que a esquerda faz. Mas fato é que onde há qualquer braço, qualquer dedo de um governo esquerdista, de um governo comunista, há revolta da população. E Hong Kong é apenas mais um exemplo disso. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.